História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 25 de dezembro de 800. Carlos Magno, meu 36º avô, 23 vezes meu avô, é coroado como primeiro imperador do Ocidente, pelo Papa Leão III, na Basílica de São Pedro, em Roma. Carlos Magno, rei dos Lombardos, rei dos Francos, imperador romano-germânico, nasceu em Jalhem, a 2 de abril de 747, e morreu na Renânia do Norte-Westfália, em Aix-la-Chapelle, a 28 de janeiro de 814, era filho de Pepino o Breve, rei dos Francos e de Berta de Laon, neto paterno de Carlos Martel, duque de Austrásia, rei dos Francos e de Rotrude de Treves e neto materno de Herdrade Caribert, conde de Laon e de Gisela da Baviera. Carlos Magno terá nascido em Aix-la-Chapelle, a atual cidade de Eschen, na Alemanha, no seio da família real dos Francos. O seu pai era Pepino o Breve, e o seu avô Carlos Martel. Pepino destronara, em 751, o último rei merovingio e apoderou-se do título real. Mais tarde, em 754, fez-se coroar e sagrar pelo Papa Estevão II. Logo de seguida, invadiu a Itália para defender o Papa dos Lombardos, que viria de novo a auxiliar em 756. A partir de 760, o seu principal objetivo militar foi a conquista da Aquitânia, as terras a sul do rio Loire. Nestas expedições, Pepino o Breve fez-se acompanhar pelo seu filho Carlos Magno. Quando Pepino morreu, em 768, Carlos Magno procurou forjar uma aliança com os Lombardos, através do seu casamento com a filha do rei Desidrius, em 770. Mas Carlos Magno não era o único a reinar. Como era costume entre os francos, de acordo com a lei sálica, o trono era dividido pelos filhos do rei. Ora, Pepino deixara, para além de Carlos, Carlomano responsável pela governação de boa parte do reino. Este, entretanto, morreu em 771 e, nessa altura, Carlos Magno tentou apoderar-se dos seus territórios. Na sequência destes acontecimentos, os herdeiros de Carlomano procuraram refúgio na corte de Desidrius. Quebravam-se deste modo as relações amistosas com o seu sogro, e iniciava-se então um período de confronto. Tendo estabelecido o seu domínio sobre muitos povos, após várias batalhas, o rei franco construiu um vasto domínio territorial, no qual se assumiu como o imperador. Esse título foi-lhe concedido no dia de Natal de 800 na Basílica de São Pedro, em Roma, pelo Papa Leão III, que o ungiu e lhe colocou a coroa na sua cabeça. A coroação de Carlos Magno. A coroação de Carlos Magno como imperador dos romanos, a 25 de dezembro de 800, foi um acontecimento revivalista da tradição imperial romana ocidental e ao mesmo tempo abriu um precedente para a dependência dos imperadores em relação à aprovação papal. Carlos Magno deu continuidade à obra iniciada por Clovis, o chefe franco do século V d.C., que derrotara os romanos e estabeleceram um reino estendido entre grande parte da Gália e o sudoeste da Alemanha, para além de converter os seus súbditos, adeptos da heresia ariana, em cristãos fervorosos. No século VIII, Carlos Magno retomou a ação de Clovis. Lutou com os eslavos a sul do Danúbio, anexou o sul da Germânia e subjugou e converteu os saxões do noroeste. Durante a sua administração, Carlos Magno estabeleceu uma capital com caráter mais permanente, ao contrário dos seus antecessores. Para sua residência predileta, a partir de 794, escolheu Aix-la-Chapelle, Eschen, na Alemanha. Para tal, mandou erigir uma igreja e um palácio. A cidade inspirava-se, essencialmente, nos critérios arquitetónicos das cidades de Ravenna e de Roma, antigas metrópoles romanas. Na sua corte, reuniu estudiosos e intelectuais de toda a Europa, de entre os quais se destacava o religioso britânico Alcuin de York, a quem confiou a direção da escola do palácio. Em 794, no concílio reunido em Frankfurt, sobre o Reno, lutou contra o odicionismo, uma heresia que dividia a Igreja. Depois de uma curta passagem pela sua terra natal, Alcuino voltou para a França. No seu regresso, foi nomeado abade de São Martinho de Tours, em 796. Da sua obra ficaram, para além das epístolas, trabalhos de retórica e poemas. Carlos Magno tornou-se famoso, em muitos cantos do mundo, pela promoção que fez da educação e mecenato das artes. Durante o seu tempo, preparou-se o advento da arte românica.
Este movimento de renovação cultural ficou conhecido como Renascimento Carolíngio. Os chefes carolíngios foram fervorosos encorajadores do trabalho missionário junto dos germanos. Entre eles destaque-se Santo Willibrord, que fundou o mosteiro de Echternach, e São Bonifácio, fundador das abadias de Reichenau e Fulda e reformador da Igreja Franca. Os germanos não francos, no entanto, retiveram muitas das crenças pagãs misturando-as com a sua nova fé. O Elian, por exemplo, um épico do século IX, representa Cristo como um rei guerreiro saxão. O reino de Carlos Magno era administrado por cerca de 250 administradores, que recebiam o nome de condes através da emissão de capitulares, isto é, decretos que abordavam um vasto número de temas, referentes, por exemplo, a assuntos militares, judiciais, mosteiros, à educação e à administração das propriedades régias. O Império Carolíngio estava baseado na estrutura social do Império Romano Tardio. A língua oficial da corte e da Igreja era o latim. No entanto, os francos da Gália adotaram o latim vernacular, que originou a língua francesa. Os francos de outras regiões germânicas do leste falavam variadas línguas que formaram o alemão. O único exemplar de germânico arcaico é um poema do século VIII, o Hildebrandeslied, que versa sobre um trágico duelo travado entre um pai e o seu filho. Depois de 800 o Império não se expandiu. Aliás, já na última década do século VIII, os francos tiveram seu primeiro encontro com um novo invasor, o povo viking, que durante anos assolará as costas europeias. O contributo de Carlos Magno não se limitou apenas às suas vitórias e à grandeza do seu império. Legou-nos mais do que isso, sobretudo, trouxe uma curiosa mistura entre a tradição latina e a inovação germânica, que ele próprio representava. Por um lado, era um típico guerreiro germânico, que passou a maior parte da sua vida em campos de batalha, por outro, um campeão da cristandade, que colocou o seu imenso poder e prestígio ao serviço da doutrina cristã, da vida monástica, do ensino do latim, da cópia de livros, do respeito pela lei e fidelidade a Roma. A sua vida serviu de modelo a muitos reis medievais, uma vez que associava às culturas germânica e romana, duas referências basilares da civilização europeia, que então se forjava. Carlos Magno tornou-se rei dos francos aos 26 anos de idade. Reinou durante 46 anos e morreu de pleurite aguda aos 71 anos, no dia 28 de janeiro de 814. Os seus restos mortais encontram-se na Catedral da cidade alemã de Eschen, que fora a capital do seu império. Família e descendência. Carlos Magno casou 5 vezes e teve filhos de outras mulheres. Sua primeira esposa, Imiltrude, com quem casou em 766 e cujo casamento nunca foi oficialmente anulado, teve Amaldro, uma menina. Pepino, o Corcunda. Do seu segundo matrimónio, com a filha de Desidério, rei dos Lombardos, referida como Desiderata ou Desidéria, o nome Ermengarda seria uma criação de Alessandro Manzoni, cujo casamento se deu a 768 e foi anulado a 771. Não houve descendência. Sua terceira esposa, Hildegarda de Vintegal, rainha dos francos, minha 36ª avó, 23 vezes minha avó, com quem casou em 771 e que morreu a 784, e era filha de Geraldo e de Windsal, conde de Englachal-Diema da Alemanha, teve Carlos, o jovem, duque de Enjalhém, que foi designado rei dos francos, casou com Juliana, meus 35º avós, 3 vezes meus avós. Adelaide. Rutrude, casou com Rorgan I, conde do Maine, meus 35º avós, 14 vezes meus avós, e dele teve 2 filhos e uma filha. Rutrude terá sido monja no fim da sua vida. Noiva, durante 6 anos, de Constantino VI, filho da imperatriz Irene. Pepino de Itália, rei de Itália, meu 35º avô, 23 vezes meu avô, desde 781, teve várias amantes. Entre as suas relações é tido como tendo casado com Berta de Toulouse, filha de Guilherme I de Toulouse, conde de Toulouse e de uma das suas esposas, e Geltrude de Autun, minha 35ª avó, 23 vezes minha avó. Luís I, o Piedoso, meu 35º avô, 22 vezes meu avô, gêmeo de Lutário, rei da Aquitânia desde 781 e imperador do Ocidente e rei dos francos desde 814, casado com Ermengarda de Esbar, minha 35ª avó, 22 vezes minha avó, e com Judite de Altdorf, minha 35ª avó, 15 vezes minha avó.
Lutari, morreu jovem, foi irmão gêmeo de Luís I, o Piedoso. Berta de França, foi casada com Agilberto de Poitiers, meus 35º avós, 20 vezes meus avós. Gisela Hildegarda, sua quarta esposa, Fastrada da Francónia, minha 36ª avó, 2 vezes minha avó, com quem casou em 784, e que viria a morrer em 794, teve. Adeltrude, casada com Goslin de Maine, meus 35º avós, 3 vezes meus avós. Teodrada, abadesa de Argentuil. Iltruda, abadesa em Farmoutier. Da sua última esposa, Hildegarda, com que casou em 794, e que viria a morrer em 800, não houve descendência. Concubinas e filhos varões. Da sua primeira conhecida concubina, Madelgarda. Rodaida, abadesa de Farmoutier. Da sua segunda concubina, de nome desconhecido, Rotaida. Da sua terceira concubina, Amaltrude de Viena. Alpaida. Da sua quarta conhecida concubina, Regina. Drogo, bispo de Metz desde 823. Hugo, grão-chanceler do Império. Da sua quinta conhecida concubina, Adelinda. Teodorico.